relação às bases. Então, a comunicação ampliou a comunicação com os profissionais que atuam em área, as estratégias de intervenção, a questão até da aquisição de insumos, de medicamentos, porque também a gente sabe que a saúde, ela é um campo que demanda muito recurso, né? Então, assim, o intuito até da possível parceria do Ministério Público Federal, que foi o que eles trouxeram dentro dessa recomendação, dessa nota, é no intuito de agilizar os processos e desburocratizar, entendeu? Para que a gente consiga adquirir insumos, medicamentos, enfim, tudo que é necessário para que a gente consiga ofertar pelo menos um cuidado digno, né, a essas populações, a essas comunidades. Então, e é complicado também para você discutir saúde no sentido de que sem você conseguir montar esse tripé com a educação e com a segurança. Porque, né, enfim, é extremamente necessário a gente entender ela nesse contexto interdisciplinar, multidisciplinar, enfim. E por isso até que esse espaço aqui agora é importante, porque a complexidade do assunto ela é tão grande que ela exige justamente essa construção de saberes distintos, para que a gente consiga, de alguma maneira, pensar, refletir e agir sobre essa atual realidade. Muito legal, Ana, muito bacana. Até eu fiquei com uma dúvida logo assim que e eu estávamos conversando mais cedo, dessa questão dos alimentos, né? Porque também tem essa questão de muitas comunidades que recebem esses alimentos, essas cestas básicas e tudo, e que isso tá mais do que necessário para evitar a própria saída, para garantir o isolamento, né? Uhum. Assim, aqui em relação aos alimentos, não é uma rotina, não é uma prática rotineira, digamos, que as comunidades recebam cestas básicas, ou enfim, o alimento em si, né? Então, a realidade aqui do Ceiguatoque, ela é muito, muito diferenciada por vários fatores. Pela diversidade cultural, pela diversidade de etnias, até tu tinha dito 16, mas são muito mais, acho que são assim umas 42, 43 etnias diferentes, povos diferentes. Então, tu tem uma diversidade étnica muito grande, tu tem uma extensão territorial, que tu abrange desde a região, por exemplo, de Santarém, de Chiminá, até a região de Paraupebas, Marabá, enfim. Então, é um território muito diverso, e são realidades muito distintas em um único contexto, em uma única gestão de saúde, digamos, né? Um único modelo de gestão de saúde. E isso dificulta imensamente o andamento realmente do trabalho, do sucesso do trabalho. Por isso, por esses fatores, a questão de rotatividade de profissionais, a questão da própria educação permanente, de você possuir estratégias e condições de ter a mínima sensibilidade de conseguir lidar com essa realidade tão diversa e né, diversificada, enfim. Mas essa prática, ela não é constante, essa das cestas, dos alimentos. Então, os indígenas, por exemplo, tem indígenas em determinadas regiões que têm uma relação com a cidade muito maior do que em outras regiões. Então, todo esse mecanismo social, de organização social, essa maneira como eles vivem, são muito distintas. Mas em relação a essa prática, Tadeu, das cestas básicas dos gêneros alimentícios, eles não é uma prática rotineira aqui. Entendi. A diversidade é grande mesmo, Cristina. Obrigado até pelo esclarecimento. Tá bem. Então, acho que você encerrou sua fala? Eu vou passar a fala ao Túlio, então. Eu acho que sim, eu só gostaria assim não sei se seria meio que um desabafo, talvez, ou sei lá, né? Pode ser que seja um desabafo, se vocês me permitem aqui, já que a gente está nesse espaço de discussão e de conversa. Quando eu falei da questão dos dois sentimentos, né? Que um dos sentimentos realmente é o de gratidão, de poder ter esse espaço de diálogo, de discussão, e o outro é o fato de que como é que eu posso, estou pensando em como eu posso falar isso, entende? Mas, assim, o fato de você eleger, por exemplo, alguém democraticamente para assumir determinadas questões, não necessariamente te dê a soberania.
né? E o que me incomoda um pouco é porque, assim, se fosse numa monarquia, o monarca, ele decide com soberania, certo? Mas numa democracia, eu acho que é necessário a gente conseguir estabilizar as estratégias sociais, assim. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas é algo que me incomoda um pouco diante, por exemplo, de uma situação como essa, que é emergencial e que a gente precisa ter medidas de precaução, tomadas de decisões que sejam, né, emergenciais. E me preocupa um pouco a solidez, assim, que algumas pessoas têm, que têm o poder, digamos assim, e que não entendem que, na verdade, tudo isso que a gente faz, que a gente se propõe a fazer, é em prol da comunidade, no caso das comunidades, né? Então, seria só isso mesmo que eu gostaria de falar. Por enquanto, obrigada. Obrigado, nosso. Obrigado por dividir com a gente também essas angústias. Acho que é um espaço para isso mesmo, para a gente pensar juntos. Eu passo a palavra ao Túlio. Eu vou brevemente apresentar o nosso convidado, Túlio. Túlio Franco é psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, pós-doutor em ciências da saúde pela Universidade de Bolonha, Itália, professor associado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, pesquisador convidado do Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Internacional e Internacional da Universidade de Bolonha, Itália, membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Saúde, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos e Trabalho de Subjetividade em Saúde, Letras, CNPq, UF, e do Observatório de Estudos do Trabalho, Cuidado, Educação e Saúde pela UF, membro do Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Prática em Saúde Coletiva, além de ser coordenador nacional da Rede Unida. Túlio, está dando para ouvir? Está passada a palavra. Está dando para ouvir. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria inicialmente dar os parabéns a quem organizou esse encontro aqui, né? Eu estou vendo principalmente o Herbert Tadeu, o Álvaro Palha, não sei se alguém mais, mas acho, como a Ana acabou de falar, acho fundamental, importantíssimo, né? Que a gente mesmo em isolamento social, para nos defendermos, defender os outros, a gente possa se encontrar numa situação tão crítica que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço também o convite para estar nesse encontro. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o momento que a gente vive. Eu queria cumprimentar todas as pessoas, né? Mandar um abraço aqui para o Ramadier Uribe, que eu conheci lá no Chile e que tem importante trabalho lá. E ele talvez possa falar disso para a gente depois. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse momento, né, do Covid-19, especialmente depois voltando para o trabalho da psicologia junto à saúde indígena. Mas eu queria dizer que quando esse novo ser, né, que o vírus é o SARS-CoV-2, quando esse novo ser aparece no planeta aí no final de 2019, e ele começa a ameaçar gravemente a vida e a saúde das pessoas, nós já vimos, por muitos anos, experimentando o que eu vou chamar de políticas de morte no planeta a partir de vários governos que se instituíram aí na última década, né? Ou seja, as necropolíticas, para usar a expressão do filósofo camaronês, né, o Achille Mbembe. Nós sempre vivemos, durante a história nossa, é uma história de necropolíticas, é uma história de morte, é uma história de agressões, é uma história de violência, né? A colonização dos nossos territórios no Brasil, na América Latina, em vários outros lugares, é uma história de absoluta crueldade com os povos que aqui habitavam. A história com as populações de rua, a população LGBT, é uma história de necropolítica, de violência, de morte. Então, nós vivíamos isso, mas, particularmente nesse momento, o liberalismo que se impõe com muita força a partir de certos governos centrais, né, na Europa, nos Estados Unidos e América Latina, esse liberalismo ele vai se reorganizar, vai se reestruturar, no sentido de compor
né? O que vários autores vão chamar de precariado, quer dizer, uma legião de trabalhadores precarizados. E é uma precariedade desses trabalhadores institucionalizada. Não é precariedade informal, à margem da sociedade, mas é uma precariedade constituída, autorizada e dentro do sistema econômico. E que muitos vão chamar de uberização, que é uma legião de trabalhadores escravizados pelo seu próprio trabalho, trabalham 15, 20 horas por dia, e sem nenhuma proteção social, né? Então, o que nós vamos observar é que quando nós estamos aí, tudo isso são políticas de morte, são necropolíticas, instituídas, implantadas pelo sistema econômico atual, o capitalismo. Quando chega o Covid-19, e aí que é uma ameaça iminente à saúde e uma ameaça iminente à vida, o que nós vamos observar? A gente vai observar uma exacerbação das necropolíticas que já existiam, elas vão se revelar mais intensas. Então, o Covid-19 não é um evento novo que revela necropolíticas, ele exacerba necropolíticas já existentes. Então, quando os governos vão tomar decisões, eu posso citar aqui, por exemplo, a Itália, posso citar a Espanha, e a grande controvérsia que nós temos hoje no Brasil, decisões de proteção das suas populações, por exemplo, a questão econômica ela aparece em primeiro lugar para tomar essas decisões. Então, o que é a catástrofe italiana do Covid-19? A catástrofe italiana foi ativada por decisão de não fazer o isolamento social total por uma questão econômica. O comércio, a indústria não podia parar. Da mesma forma a Espanha, da mesma forma os Estados Unidos. É catastrófico também. E há grande debate no Brasil hoje. No Brasil hoje nós estamos para viver uma grande tragédia, porque o isolamento social ele está frágil, em função de que o governo central, o presidente é contra o isolamento social, o Ministério da Saúde é a favor, mas o presidente ser contra fragilizou o isolamento social, fragiliza. Então, essas decisões são tomadas o quê? São tomadas para um sentido que as pessoas têm, que esses governos têm, que as vidas não têm o mesmo valor. As vidas têm valor diferente. Então, se você pega para analisar grupos sociais diferentes do modo de vida convencional, ocidental, cristã, branco, você vai ver que esses grupos que têm esse modo de vida diferente são grupos em que, para esses governos, a vida tem menor valor. Podem ser expostos à morte, por exemplo, e à doença. Porque já eram expostos anteriormente à doença, à violência e à morte. Pega, por exemplo, população de rua. É um desses grupos. Você pega a população LGBT, é outro desses grupos. Você pega os negros com racismo, que é um dispositivo de morte, é outro desses grupos. E você pega os indígenas, que é o nosso tema, é outro grupo. Então, esses grupos, pela condição que eles estão na sociedade, pela construção social, cultural, moral sobre eles, a produção social sobre eles, se tornam grupos analisadores da sociedade que a gente vive.